E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o mês de janeiro de 2025, um mês que muitos filmes, muitas leituras, muita coisa a se avaliar. Já vai deixando seu gostei, inscreve-se no canal, ativa o sininho, comenta aí o que foi que você consumiu em janeiro de 2025 e o que foi de melhor, tá? Vou começar aqui com quadrinhos, tá? Alguns quadrinhos, números 6, 7 e 8 da coleção clássica Marvel do Homem-Aranha, coleção que me agrada bastante, coleção que eu consegui fechar recentemente, e agora em dezembro, e eu tô lendo meio que aos pouquinhos para aproveitar, mas ainda restam só mais 2 volumes dessa fase inicial do Aranha Clássico, né? Compila até o volume 50 da Amazing Spider-Man. Aqui eu li do volume 23 a 27, no volume 6. Aí você tem 28 e 31 no próximo, e também algum conteúdo de Amazing Spider-Man anual 2, né, de 64, que infelizmente essa Amazing Spider-Man anual, ela é a primeira que teve, era só de histórias inéditas. Primeira aparição do Sexteto Sinistro e tal. Aqui você tem uma história inédita e outras republicações. Ok, fazia sentido para a época, mas foi um tanto quanto decepcionante, né? E aí o último traz mais Spider-Man 32 a 36, tá? Muito legal de você ver, por mais que por vezes o roteiro seja maçante, você tem aquela estrutura narrativa que é meio que é meio não, um tanto quanto clichêzinha, mas é clichêzinha porque hoje a gente já viu isso várias vezes, e ao longo de que a gente vai lendo as histórias, você tem um vilão novo da semana, e aí o Homem-Aranha ele vai lá, enfrenta o vilão meio que consegue fazer um desafio para o Homem-Aranha, e aí em seguida o Homem-Aranha vem com alguma solução e consegue derrotar o vilão. Às vezes tem emoção, às vezes não tem tanta. O que acaba sendo mais especial mesmo é o que a gente sempre gosta, né? Que é a vida pessoal do Peter Parker. Peter Parker lidando com que deles ilusões amorosas, lidando com dificuldade financeira, tudo aquilo que a gente conhece do personagem e a gente admira, faz ele ser tão humano, tão próximo da gente. Então, você tem aqui algumas histórias interessantes, histórias que expandem, aprofundam vilões que já existiram, que já foram apresentados, traz alguns novos vilões. E acho interessante você pensar na cabeça da época, como por exemplo, eles pensam do Dr. Octopus como mais um vilão da semana. Ok, mais um vilão da semana. Eles pensam também o Magma como mais um vilão da semana. Acontece que com o tempo o Magma acaba se tornando um vilãozinho que ninguém liga ao longo do tempo. E o Dr. Octopus vem mais histórias, histórias mais complexas, e acaba se tornando cada vez mais presente na galeria de vilões do Homem-Aranha. Então isso é interessante de se ver também. Aqui na 6, deixa eu me lembrar aqui, você tem uma história aqui do Duende Verde, querendo criar a arte espetacular do Steve Ditko. Olha aqui. Você tem o Duende Verde querendo iniciar uma gangue de supervilões, uma gangue de criminosos, tomar a máfia da cidade. O Aranha acaba impedindo. Muitas falcatruas, muitas manobras para conseguir fotos para o Clarim Diário e não preocupar a tia May. Coisas dessas, coisas bem simples, mas muito interessantes. Tem o relacionamento com a Beth que acaba deteriorando ao longo do tempo. Tem uma história bem legal, que é essa que o Homem-Aranha enlouqueceu. História em que você tem um psicólogo, um psicanalista que diz que o Homem-Aranha ele, ele é um louco, e e o Peter acaba meio que acreditando nisso, e ele começa a ter ilusões e tal. História interessante. Tem essa história aqui que é absurda, cara. Liga aí. O robô, ele tem um cientista que leva um robô super tecnológico, super forte. E aí, em vez de, sei lá, tentar vender esse projeto pro governo, sabe, ganhar milhões com isso, ou então, sei lá, roubar bancos, ou alguma coisa dessa, não. Ele leva pro Clarim Diário, pro Jonah Jameson tentar capturar o Homem-Aranha. E aí você tem aqui
tipo, meio que uma videochamada na época aqui a cara do Jonah Jameson, e um robô que ele é meio que indestrutível, o Homem-Aranha leva muito tempo para tentar pegar ele. É, é muita bobeira, gente, muita bobeira aqui que você tem que relevar aqui nessas histórias. Tem aqui um mistério que vai ao longo de algumas edições sobre o mestre do crime, quem será esse mestre do crime. Você tem a presença do Duende Verde mais uma vez no volume, você tem a presença do cara chamado Falk Foswell, que era um criminoso que o Aranha ele captura lá nas primeiras edições, e aí ele volta, e aí você tem um mistério, será que esse Falk Foswell ele é o mestre do crime? Aparentemente ele é uma pessoa que se reabilitou e está trabalhando no Clarim Diário normalmente como repórter. Tem extras bem legais, aqui eu consegui ler, tava tudo em inglês, mas eu consegui ler, daqui extras de uma edição de cartas de uma revista do Homem-Aranha. Inclusive, nessa edição você tem uma carta de um certo James Shooter, que uma década depois se torna o editor da Marvel. As artes originais do Steve Ditko, gosto muito dos extras dessa coleção. Volume 40, você traz uma história aqui um encontro do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, outra criação do Steve Ditko, bem legal essa história, tá? Bem legal mesmo. É legal ver o Steve Ditko trabalhando essa parte psicodélica. Você também essa história, que eu até falei desse Super Vilão Magma, mas o mais interessante dessa história é o fato de que o Peter ele se forma no ensino médio. Então você tinha na época um pensamento de que era em tempo real as histórias. Então se passou um ano na vida real, se passou um ano na vida nesse mundo fictício da Marvel também. Ok, com o tempo, aí o pessoal acabou vendo que, poxa, fazer um Peter de 40 anos não seria tão legal, né? Então eles vão deixando de lado essa evolução do personagem, o que perde muito da graça também, vamos ser sinceros. Mas ao mesmo tempo, você tem isso que é muito interessante ver na época, o Peter entrando na faculdade, e aí vai enfrentar alguns outros supervilões que voltam, o camaleão não, o escorpião volta. Essa capa é muito boa, gente, muito boa mesmo. Steve Ditko era um baita artista. Relacionamento com a Betty Brant, tá? Se este for meu destino. Cara, essa história é bem legal, uma história que começa a saga do Planejador Mestre, que é uma das grandes histórias mais lembradas do Homem-Aranha, a saga do Planejador Mestre, que esse Planejador Mestre é uma espécie de super vilão que vai sendo criado ao longo das histórias, e aí você não sabe a identidade secreta dele, e aí isso engloba em vários pontos a vida do Peter Parker, até porque você tem também uma sequência da Tia May, que ela tá tendo, sua saúde está cada vez mais debilitada, você não sabe por quê exatamente, enfim, é bem legal mesmo. O Peter tenta encontrar uma cura para a Tia May, ele descobre que a culpa da doença da Tia May é o contato com a radiação de aranha dele. Então, isso tudo é muito legal, tá? Você tem também, saindo do mundo fictício, entrando no mundo real, você tem o Steve Ditko sendo creditado agora nas histórias como argumentista também, não só como desenhista. O que, para quem estuda depois a história da Marvel na época, vê que não era tão bonitinho assim. O Stan Lee era o roteirista, e aí você tinha a equipe do Stan Lee. Tal. Na verdade, tinha aquele método Marvel que o Stan Lee cria, de que, na verdade, ele cria uma sinopse, o desenhista ele basicamente faz a história toda, cria a arte sequencial, tudo, nessas discussões sobre o que é arte, o que é história nas HQs. Basicamente o roteirista fica com o trabalho todo, o que é exagero, talvez dizer isso, mas talvez não seja tanto assim. E o Stan Lee ia lá e fazia os diálogos e tal. Havia, e há mérito no que o Stan Lee fez, muito, muito também. Mas também os desenhistas, eles não eram tão valorizados quanto deveriam. O problema foi esse. Isso foi muito que leva o Steve Ditko até porque eles não tinham emprego fixo,
eles ganhavam por página, o que era... Hoje, a gente pensar isso é irreal. Faz muito Steve Ditko depois deixar a Marvel é, sem, sem dar satisfação a ninguém. Eles têm a saga do Planejador Mestre, numa história em que o Homem-Aranha, tanto fisicamente quanto mentalmente, é o maior desafio dele até então. E essa história é emocionante, é muito boa, tá? De fato, quem é fã do Homem-Aranha tem que ler toda essa fase clássica do personagem. Porque é aqui que as bases, as raízes do personagem são criadas, são estabelecidas para sempre. Ainda em 63, 1964, e aí você tem essa cena icônica que está na capa do gibi, que todo mundo já viu essa cena em algum momento. Tem mais algumas edições aqui aparecendo do Craven. Você tem também algo meio chato, na verdade, que é essa coisa aqui das aparições do Harry Osborn, da Gwen Stacy, que meio que não gostam dele, aí tem essa briguinha, essas panelinhas na universidade, e a vida pessoal do Peter fica um saco e tal. Mais interessante ver isso tudo. Tem mais algumas edições aqui e tal. É isso daí. Isso daí, na próxima edição, vai ser a última edição com o Steve Ditko, inclusive. Vou falar mais um pouquinho de gibi. Aventuras Disney, número 33, histórias de Natal da Disney. Tem uma história do Zé Carioca, tem uma história do Tio Patinhas, umas duas histórias do Tio Patinhas, uma com Gastão, outra com o Pato Donald. Tem uma história da Maga Patológica, tem uma história do Super Pato, que acho que a que eu gostei mais foi ou a do Tio Patinhas ou a do Super Pato. Acho que a do Super Pato é mais interessante. Vou passar um pouquinho da arte aqui. A primeira história brasileira, tem umas duas histórias dinamarquesas também e uma história italiana. Não gosto tanto da italiana, sério. Essas histórias italianas da Disney não me apetecem muito, geralmente, tá? Na verdade, a do Super Pato é italiana, que foi a que eu mais gostei, mas geralmente eu não gosto tanto dos roteiros da italiana, nem da arte. Acho uma arte bem bonita, na verdade, mas arte que eu acho que combina melhor ou a arte brasileira ou a arte dinamarquesa mesmo. Ou a que é feita nos Estados Unidos também. Hoje em dia, raramente você vê histórias feitas nos Estados Unidos dos quadrinhos Disney. Vamos falar de filme agora, né? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. O primeiro filme que eu assisti em janeiro foi Tootsie, filme de 1982. Tava com preconceito para assistir esse filme, sim, não vou mentir, porque é um filme que meu pai queria assistir faz tempo, ele assistiu na época e tal, mas eu achava que era um filme qualquerzinho aí dos anos 80. Porque assim, um filme de humor qualquer e tal, eu achava que era um filme chato mesmo. Não é, tá? É um filme muito bom, um filme muito engraçado, um filme com um belo elenco, tá? Jessica Lange, Dustin Hoffman, tem Sidney Pollack, Bill Murray tá nesse filme aqui também. Ele faz um papel um pouco menor. A Sidney Pollack, inclusive, é a diretora do filme, o diretor do filme, melhor dizendo. Ele que fez aquele filme com Tom Cruise também, que é bem famoso, filme com Harrison Ford. E aí você tem a história de um ator de teatro que ele tem uma fama lá em Nova York de ser muito brigão, e isso faz com que ele perca papéis. E aí ele tenta conseguir um papel que era para uma atriz, de uma mulher lá numa novela qualquerzinha e tal. E aí ele consegue esse papel vestido de mulher enfim, mentindo e tal. Ele consegue o papel e ele manda muito bem no papel. E aí ele consegue um cargo fixo, um personagem fixo nessa novela. E aí ele vai conseguir continuar dando prosseguimento e tomando gosto pelo personagem. Isso acaba levando a algumas complicações, porque ele se apaixona por uma mulher
que é colega dele, mas, claro, pra ela, ele é mulher e tal, enfim. Tem isso daí, essas besteirinhas, mas é um filme muito bem feito. Filme com atuações ótimas, como falei, tem bons atores. Dustin Hoffman, se não é o melhor, é um dos melhores atores dos anos 70 de Hollywood. E ele entrega a comédia muito bem, mas ele entrega drama muito bem. Tudo na medida certa. E esse é um filme que traz bons levantamentos que faziam sentido na época, que alguns ainda fazem sentido hoje. Inclusive, questão de... como posso abordar? Questão do papel da mulher no trabalho, questão de assédio no trabalho, questão de assédio fora do trabalho, enfim. É um filme que levanta questões e que mostra de uma forma muito respeitosa, com muito bom humor, e que não parece forçado, mas não, é algo que você passa essa mensagem de forma muito bem feita dentro do filme, tá? Dê uma chance a esse filme aqui, é um filme legal, um filme que me surpreendeu e que eu gostei bastante. Tem umas cenas bem engraçadas, enfim, muito engraçadas mesmo. O próximo filme foi assistir no cinema, o único que assisti no cinema nesse mês, O Auto da Compadecida 2. Gostei, tá? Outro filme que eu fui com má vontade demais, eu não queria assistir esse filme, mas falei, tá, bora, vamos assistir, vamos ter essa experiência. E gostei do filme, achei engraçadinho. Os atores, todos os atores estão muito bem nos seus papéis. Para quem reclama que é muito forçado, não é forçado, é teatral. É um filme que, já o primeiro filme, o sotaque é carregado demais, ninguém no Nordeste fala assim. Não, tem gente no interior, eu sou nordestino, tem gente no interior que fala com sotaque bem carregado mesmo. Eu já conheci gente assim. Mas, claro, você tem aqui algo que é muito estrito nesse mundo teatral, porque uma adaptação de uma peça é uma adaptação que tem falando do primeiro filme, é uma adaptação com o conceito de não parecer tanto um filme e parecer mais uma peça teatral mesmo. Isso é muito legal. E aí você tem essa mesma pegada no segundo filme. O segundo filme que traz uma história original, não é uma adaptação de nenhuma obra do Ariano Suassuna, gosto muito da peça original, O Auto da Compadecida, já li. Tem alguns novos atores, novos personagens, e é mais uma grande homenagem à obra do Ariano Suassuna e à obra e a própria obra, O Auto da Compadecida. É uma homenagem, gente. Não vá assistir esse filme esperando uma grande história, não vá assistir esse filme esperando que vai mudar a sua vida. Talvez você se emocione se você gosta muito do filme original. E é uma história. E é um filme competente, tá? É um filme competente, um filme engraçadinho, um filme que os personagens novos são bons, que todos os atores fazem seu papel muito bem e que é legal, gente. É legal, um filme legal. Um filme legal. Ok. Trazendo aqui uma análise de trama, é uma trama que pega emprestado muitos recursos da primeira história. Então você vai ter, novamente, o personagem do Matheus Nastergalli, que é o João Grilo, criando confusões, mentindo para pôr uma figura rivalesca contra a outra, e assim se dá bem na situação. Aí você tem um momento que ele acaba se dando mal por causa da mentira dele. Ele vai colocando o João Grilo junto na situação também. Você tem críticas aqui e ali sutis quanto ao próprio coronelismo, quanto a algumas coisas políticas também. Não que seja um filme partidário, não é isso. É mais algo geral mesmo e para quem conhece esse contexto aí do sertão nordestino. Assim, algo que também já está no primeiro filme, já está na primeira obra, não tem nada de muito novo aqui. Dito tudo isso, você tem novamente a reencenação, a reedição do julgamento de Chicó, julgamento de João Grilo, melhor dizendo,
e que é bem feito, tá? Eu gostei do fato de eles terem... Eu não quero dar muitos spoilers, é, mas eu gostei que eles fazem algo diferente. Ainda assim é forçado, tá? Ainda assim, a forma como chega ao julgamento, como chega a morte de João Grilo e o que se dá depois, é forçado sim. Então não é um ótimo filme. Talvez não seja nem um bom filme. É só um filme legal, tá? Eu gostei. Eu dei uma chance a esse filme. Eu gostei. Talvez você goste também. É essencial você assistir? Não, mas vai pro cinema aí e se diverte. Assisti também a Trainspotting. Provavelmente o melhor filme que assisti nesse mês foi Trainspotting, filme britânico, dirigido pelo Danny Boyle. Danny Boyle que é um... acho que esse foi o primeiro grande filme dele, mas ele também dirigiu vários outros filmes, dirigiu é, 28 dias, sei lá, 20, alguma coisa de 28 dias, dirigiu o 127 Horas, que eu gosto bastante. Acho que ele ganhou o Oscar pelo Quem Quer Ser um Milionário, fez o Yesterday também, diretor conhecido. E ele faz um filme sobre um grupo de amigos escoceses, um filme que se passa na Escócia, que tem atores britânicos, o ator principal é o Ewan McGregor, que é um ator escocês que eu gosto bastante, tá? Ele fez Obi-Wan em Star Wars, mas ele tem vários filmes que eu gosto bastante também. Ele tá muito bem no Peixe Grande, que é um filme que eu adoro, um dos melhores filmes, na minha opinião, do... Meu Deus, como é o nome? Deixa eu pesquisar aqui. Tim Burton, claro. Um dos melhores filmes do Tim Burton, na minha opinião. Ele está em outros filmes conhecidos. E aí ele faz um papel muito bom aqui. É, todos eles fazem um grupo de escoceses que são viciados em heroína. E aí eles vivem a vida vagabundeando mesmo, ocasionalmente roubando. E se jogando nesse mundo de prazeres e de sexo e drogas e tal, tudo mais, sem nenhum rumo na vida e tal. Ah, e é um filme interessante porque é um filme bem pesado, tá? Tem cenas bem pesadas nesse filme. É um filme que às vezes dá uma forte sensação de mal-estar. Um filme que consegue te transportar muito bem para aquele mundo, para essa bolha, para esse para esse mundo obscuro e tal, mas ainda assim não é um filme sacal. É um filme que é bem engraçado, na verdade. Tem um humor bem pontual e que funciona muito bem. Enfim, a entrega dos atores é ótima nesse sentido. Aí você tem a trama, né? Que todos eles tentam, à sua maneira, se livrar dos vícios e nenhum deles consegue, porque eles estão num ciclo vicioso em que a própria presença um dos outros faz com que eles sempre caiam na recaída novamente. E aí você tem isso, até que acontece um evento que vai mudar a vida deles todos. E isso vai ser bem perigoso. E aí, é um filme ótimo. Tá? Filme ótimo. Ele usa de recursos que não são literais, são mais conotativos. Você vai encontrar cenas que são uma viagem psicodélica, tal, do uso das drogas e tudo, mas você vai encontrar também alucinações do personagem principal e tal, mas e em certos momentos também em que você vê ter algo mais... São cenas sensoriais, entende? São cenas sensoriais em que você tem aquilo tudo, uma simbologia para o que está sentindo o personagem. Isso é muito interessante de se ver. Que eu posso dizer mais desse filme? O próprio título dele é um título muito interessante, porque a palavra transporting, eu pesquisei depois, é uma palavra que enfim, existe na língua inglesa, principalmente na britânica, que é do hobby de você ver trens. Simplesmente
É algo bem europeu, bem britânico, algo bem não tem o que fazer, de observar os trens passarem. E isso tem toda uma simbologia no filme, porque a vida deles é um grande transporte, é um grande ver os trens passarem. No momento que eles estão afundados nessa vida medíocre deles, eles veem todo o mundo passar como trens à frente deles enquanto eles continuam lá. E isso é bem legal. Isso é bem legal. É um filme que por exemplo, faz críticas algo que era bem final dos anos 90. Você tem o Clube da Luta também fazendo isso. Você tem outros filmes questionando o status quo, por exemplo, crítica ao consumismo, mas é um filme que dá essa crítica, depois dá uma volta na crítica. Não só o consumismo, mas também ao próprio estilo de vida alternativo. Assim, ok, você tem algo alternativo ao que é o comum, mas será que na verdade, o que é o comum de fato é tão ruim assim? Ou então, o que é alternativo é de fato tão bom assim? É algo que é um filme que dá essa volta e que é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu tô quase tendendo a aumentar minha nota aqui no Letterboxd novamente. Se quiser, me sigam lá para ver o que é que eu posto, mais resenhas e tal, e o que eu tô assistindo. Ok, agora eu vou falar de mais um quadrinho. Vou falar de Batman, A Piada Mortal, edição de bolso. Gosto bastante dessa iniciativa da Panini de trazer histórias clássicas no formato mais acessível, capa cartão, papel offset. E aí eu finalmente consegui ler essa história aqui do Batman Piada Mortal. Você tinha aquela versão capa dura de pouquíssimas páginas, que era umas 80 páginas só, e era tipo R$ 45. Eu não ia gastar meu dinheiro naquilo. Esperei o momento certo, consegui comprar numa promoção na Panini por R$ 23. Excelente preço pelo que entrega. E aí você tem a ótima história A Piada Mortal. Uma história que é até chovendo molhado eu acrescentar qualquer coisa. Fica aqui o destaque para a arte do Brian Boland. Essa daqui é a colorização, é, não é a colorização original, é a colorização que o próprio Brian Boland queria que fosse na época. Mas aí teve que ser outro colorista. E aí, tempos depois, ele fez por computador mesmo essa nova colorização, que é a oficial hoje. Gente, é a Piada Mortal. É aquela excelente história que traz uma possível origem do Coringa, que tem aquele final dúbio e que eu vou falar minha opinião sobre o final. Melhor, eu vou falar, o que eu vou falar? O que é que eu gostei nessa história? Eu gostei como é uma história bem audaciosa, tá? Porque é uma história que muda, é importante para a cronologia, porque você tem ali aquele momento que a Bárbara Gordon fica paraplégica e ela não volta depois, até onde eu tenho ciência. Você tem uma tentativa de explicar a origem do Coringa de uma vez por todas. Claro que é uma das origens, geralmente a mais aceita, mas é uma das origens. O Coringa é um personagem que nunca vai ter uma origem definida. É um próprio estudo da relação Coringa e Batman, do quanto a própria moralidade do Batman ratifica as ações do Coringa. Não que eu concorde com isso, eu estou falando o que é que eu absorvi aqui da história. Eu não concordo muito com essa visão do Alan Moore, tá? Mas ok, é algo bem interessante de você ver. E nossa, é uma história muito legal. O roteiro é muito bom, os diálogos são muito bons. Você tem vários momentos marcantes nessa história. O Coringa, ele tentar provar a tese dele de que é necessário apenas um dia ruim para acabar com a sanidade de um homem. E aí ele tenta acabar com a sanidade do comissário Gordon, é, fazendo a filha dele ficar paraplégica. E aí você tem aquela cena de que dá a entender, fica também essa dúvida. O Coringa
abusou ou não da Bárbara Gordon? Você tem essa dúvida? O que eu acho? Eu acho que não. Eu acho que até na mente do Coringa seria algo muito mais divertido para ele. Ele não ter feito nada e só ficar e só plantar essa semente de dúvida na cabeça do comissário Gordon mesmo. Também tem o que? Você tem também no próprio final, né? O Batman mata ou não o Coringa. O Batman tem uma tentativa de ajudar o Coringa. Não além de prender ele e levar ele ao asilo Arkham novamente. Ele fala, ok, nós vamos algum dia nos matar. Esse é, sem escapatória, o nosso destino. Porque não tem jeito, é um ciclo que é irredutível. Então ele estende a mão ao Coringa e fala, deixe-me te ajudar, deixe-me te ajudar a curar, mas isso você tem que admitir, você tem que buscar isso. E o Coringa nega, e ele continua a rir, tá? É tudo uma grande piada para ele. E aí, aparentemente, você tem o Batman matando o Coringa. E aí você tem toda essa sequência narrativa, gráfica, que é muito cinematográfica. É um quadrinho bem cinematográfico, tá? A própria primeira página do quadrinho, que você tem meio que uma câmera focando num pingo de chuva, e aí você vai ampliando e ampliando e ampliando. E aí você tem a última cena, a última página, que o Coringa conta uma piada ao Batman, o Batman ri, e aí ele põe suas mãos sobre os ombros do Coringa. Daqui a pouco a câmera vai focando novamente onde a história começou, naquele pingo de chuva. E aí você tem ambos parando de rir, o que dá a entender que o Batman quebrou o pescoço do Coringa ou algo assim. O que é a minha visão? Pensando em algo cronológico, que essa parte faz, essa história faz parte da cronologia, obviamente o Batman não matou o Coringa, né, gente? Pelo amor de Deus. E até pensando no Batman, no personagem Batman, ele não faria isso. E ele teve várias oportunidades antes, teve várias depois, ele não faria isso agora. Pensando em tirar essa história do mundo da DC, do mundo do Batman, e ficar pensando unicamente no que o Alan Moore ele escreve nessa história como uma obra única, aí de fato fica algo até bem explícito para mim. O Batman de fato matou o Coringa. De fato, o Coringa venceu, por assim dizer. Porque ele provou que apenas um dia ruim poderia ser a ruína de um homem. Fazer com que ele enfim, enlouqueça e perca seus princípios. E aí ele acaba fazendo isso não da forma que ele imagina, com o Comissário Gordon, mas com o próprio Batman. E aí, então, pensando nisso como uma obra única, é o que dá a entender. Mas o principal é tipo Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Não importa. O que importa é a narrativa. O que importa é a dúvida em si. O que importa é que a qualidade dessa obra é tão grande que se transforma em algo eterno. E aí você tem também nessa edição uma história curta do Brian Boland, que é bem interessante também. E aí você tem o Homem que Ri, que é uma história escrita pelo Mark Waid, é verdade? Escrita pelo Ed Brubaker, desenhado pelo Doug Mahnke. E não é uma história que eu gostei muito não, tá? Eu achei esquisita ela, não gostei da arte, nem da cor, aquela cor bem anos 2000, zona. E aí é uma reimaginação do primeiro encontro do Batman com o Coringa. Enfim, fica aí. Boa edição, gostei muito de ter lido. Vamos falar sobre mais filmes? New York, New York, filme de 1977, dirigido por Martin Scorsese. Quem é o protagonista? O queridinho Martin Scorsese, o Robert De Niro. Tem também a atriz e cantora Liza Minnelli no filme. E aí você tem aquele filme que eu até já resenhei no canal, que é o
Nasce uma Estrela, que é de um ano antes. Obviamente esse filme foi inspirado em Nasce uma Estrela, naquele Nasce uma Estrela. Porque é uma história bem parecida. Você tem um casal, e aí você tem um casal de pessoas talentosas na música, eles trabalham na música e tal, e você tem um relacionamento, que o relacionamento acaba em tragédia, acaba não dando muito certo. Mas esse filme é bem melhor que aquele Nasce uma Estrela. Não gostei tanto assim desse filme, mas ainda assim ele é bem melhor. Por quê? Porque, primeiro, você tem a atuação excelente do Robert De Niro, que faz um cara que ele incomoda mesmo. Ele faz um cara chato, ele faz um cara que é persistente, faz um cara que ele é que ele faz que ele faz o que ele quer mesmo, que manipula a esposa dele. E aí você tem, em momento nenhum, uma justificativa romântica quanto a isso. Ah, ele faz mal pra ela, ela faz mal pra ele, mas né, se eles se amam e tal. Não tem nada disso. Você tem um filme, ao contrário, muito mais realista. Que você tem um momento em que que o filme coloca a própria vida da personagem feminina muito melhor sem o seu par do que estava com o par. E isso é mostrado de forma muito incisiva no filme e de forma mais show don't tell, né? Mostre, não fale. Você não tem um discurso falando sobre isso, falando sobre... Oh, meu Deus, como é a palavra? Falando sobre abuso psicológico, algo assim, relacionamento abusivo ou dependência emocional, coisas dessas. O filme fala sobre isso sem falar. Ele mais mostra mesmo. E nisso ele é interessante. Nisso ele é bem interessante. Sim, você adivinhou, a música do Frank Sinatra vem desse filme. Na verdade, Frank Sinatra, ele faz um... Na verdade, eu devia ter pesquisado isso. Eu ia pesquisar para esse vídeo, não pesquisei, tá? Então eu vou pesquisar agora, Dance. E de fato, você tem a música New York, New York, que é tema desse filme. Mas no filme ela é interpretada pela própria atriz e cantora Liza Minnelli, tá? E ele é um filme bem anos 70, no seu cadenciamento, na forma como a história é feita, na escolha dos atores, algo que eu até esqueci de falar sobre Tootsie. É um filme dos anos 80, que era mais aquele tempo de transição de Hollywood. Então ele é um filme dos anos 80, que tem coisa dos anos 80, aquela coisa das músicas e tal, tudo mais. Mas ele é um filme que estruturalmente ele parece muito mais que o filme dos anos 70. E o New York é bem o filme dos anos 70 mesmo. Então, poxa, velho, cadê? Quando Frank Sinatra poxa, véio, quando foi que ele gravou isso aqui? New York, New York, Liza Minnelli, 1977. Poxa, véio, eu não vou encontrar essa informação, mas eu acho que ele gravou essa música depois. Ou eles... Ele não escreveu, mas eu acho que ele gravou depois do filme. E aí popularizou e tal. E a música é bem mais conhecida que o próprio filme, né? Mas é isso daí. Esse daí, eu quero assistir a todos os filmes do Martin Scorsese, mas esse não foi nem de longe um dos melhores dele. Aí o piorzinho filme que eu assisti nesse mês foi, nesse ano até então, foi O Protetor. Não o filme com Denzel Washington, o filme com Jack Chan, sim. Filme de 1985, do Jack Chan, em que ele faz um policial de Nova York, em que aí o parceiro dele é morto. E toda essa parte inicial do parceiro dele ser morto e tal, não serve pra nada do filme, cara. Não serve pra nada da história. Eu fiquei incrédulo com isso. Você tem, tipo, uns 20 minutos iniciais do filme que não serve pra nada.
bolhufas, entendeu? E aí ele faz esse personagem aqui, esse cara meio durão, policial em Nova York e tal. E aí depois ele tem uma trama de um sequestro de uma filha de um magnata que é levada pela máfia de Hong Kong. E aí ele e o novo parceiro dele tem que ver isso, cuidar desse imbróglio em Hong Kong. E o filme começa a melhorar bastante, consideravelmente quando eles vão a Hong Kong. Por quê? Por quê? Primeiro, que esse daí é um filme americano, dirigido por um diretor estadunidense. É um filme americano que tenta ser um filme de Hong Kong e falha nisso. Porque os filmes de Hong Kong de ação são bem melhores que a média dos filmes de ação dos Estados Unidos, na minha opinião. Então você tem, no momento que você está nos Estados Unidos, você tem, todas as cenas de ação são cenas de tiro. Você não tem aquela coreografia, o que se torna bem sacal na minha opinião, tá? Eu tô meio cansado desses filmecos, sabe? Eu não tô falando dos top, não tô falando de Exterminador do Futuro, não tô falando de Rambo, não tô falando dos top filmes de ação, entendeu? Tô falando de filmeco de ação mesmo, que é mais assim, tiro e tal, e aí você tem frases de efeito, e tudo bem clichêzão, e tudo bem meio mal feito e tal, e personagens secundários que só estão lá por estarem. Então você tem tudo isso nesse filme. Então qual é a parte boa dele? A parte boa dele é o Jack Chan fazendo o que ele faz melhor. Entretanto, o Jack Chan ele não tem tantas chances assim de fazer uma coreografia tão bem definida. O Jack Chan ele brigou muito, pelo que eu pesquisei nesse filme, brigou muito para poder fazer o que ele queria, mas acabou não conseguindo porque o filme não era dele, o filme era do estúdio e tal. E esse filme é o filme que dá origem ao Police Story, filme de 85 também. Então, o que acontecia? De dia ele gravava o Protetor e à noite ele gravava o Police Story, na iniciativa própria dele, lá em Hong Kong. O filme foi gravado em Hong Kong também. Essa parte dele foi gravada em Hong Kong. Enquanto ele estava lá, ou ele gravava o Police Story. E o Police Story é um filme infinitamente superior a este, tá? Mesmo assim, ok, foi legal assistir porque eu sou muito fã dos filmes de ação do Jack Chan, cara. Sou muito fã desse ator e eu vou assistir a todos. Mas é isso mesmo. É um filme que não tem várias cenas inúteis. O filme nossa, tem muita coisa cansativa nesse filme, sabe? Aquela nudez desnecessária que você tinha muito nos anos 80. A própria história, porque, tipo, você tem eles tentam recuperar a filha sequestrada e tal, só que eles descobrem que meio que já tá tudo certo, que o magnata ele vai pagar mesmo pra essa gangue mafiosa e tal, e aí o Jack Chan, sem o apoio do sem o apoio do consulado americano, estadunidense em Hong Kong, ele resolve ir sozinho com o parceiro dele, e pegar lá, arrumar algo assim e tal. Não faz sentido nada. Isso não faz sentido. A história dele não faz sentido. As cenas de ação tem poucas boas. A maioria não é. Tem uma cena de ação bem legal. Enfim, estou me estendendo já nesse filme. Assisti também a Os Outros, filme de 2001 com Nicole Kidman. Bom filme, tá? Bom filme de suspense, filme que fala sobre espíritos, e é um filme que tem um baita plot twist bem legal. Gostei desse filme, gostei. O último filme que assisti no mês foi Sonic o Ouriço, filme de 2020. Filme dirigido por Jeff Fowler. Vamos ver o que foi que esse cara fez também. Nossa, ele só fez os filmes do Sonic, que incrível. E aí tá, o filme do Sonic e tal, filmezinho divertidinho, com humorzinho que funciona às vezes, bem clichêzão, daquela história comum de dois amigos improváveis, e eles têm
um objetivo em comum. E aí eles têm... É um filme que tem que, assim, ele não tem... Mas eu gosto desse filme. Gostei bastante desse filme, porque é um filme que não tem medo de ser um filme infantil, não tem medo de ser um filme bobinho, não tem medo de ser um filme clichê muitas vezes, mas ele funciona. Ele funciona porque ele é bem feito. Simples assim. Feijão com arroz, bem redondinho e tal. Tem momento desse filme que eu falei, poxa, pelo amor de Deus, por que eu tô assistindo isso? Teve nenhum momento que eu fiquei assim, eu já fui esperando isso mesmo e ele me entregou bem o que eu esperava. E aí você tem o Jim Carrey que, sim, o Jim Carrey, ele sim, ele dá uma ele dá uma subida considerável de nível nesse filme, tá? A atuação dele tá ótima e tal. E ele tá se divertindo muito fazendo esse filme, tá? Ok, acho que se ele não se divertisse, ele não faria 3 filmes de Sonic. Vai fazer o quarto, inclusive. Ok, o cachê é ridículo, mas também. Filmezinho legal, tá? Filmezinho legal, vou assistir os outros. Aí à medida que eu for querendo. Isso aí. Pra encerrar o vídeo, talvez o maior vídeo que eu gravei nesse canal, na história desse canal. Incrível. Wolverine, inimigo do Estado. Wolverine, ele vai pro Japão. Fala muito de cultura oriental nesse vídeo, não foi? Wolverine vai pro Japão ajudar um velho amigo dele, parente da Mariko já falecida. Acaba sendo sequestrado pela Hydra. Pela Hydra? Pela Hydra? Não, pelo tentáculo. Sei lá, velho. Foi pelo tentáculo, eu acho. Tem participação da Hydra também, mas acho que foi o tentáculo aqui. E aí o tentáculo, né, a gente conhece que uma seita satanista e tal, faz... eles matam o Wolverine, ressuscitam ele naquela seita, naquele ritual, tudo. E faz a lavagem cerebral nele. E agora o Wolverine é um inimigo do Estado. O Wolverine volta aos Estados Unidos pra matar geral, pra quebrar todo mundo. E o que importa é isso, meu velho. O que importa é isso. O que importa, ó, é o roteiro do Mark Millar, que faz uns roteiros bem... Cara, toda vez que eu leio um gibi do Mark Millar, eu me sinto lendo um bom filme de ação, cara. Um filme de ação bem legal. É isso que eu sinto. E aí você tem um dos melhores trabalhos do John Romita Jr. na carreira, tá? Isso aqui é demais. Aqui é demais. Tem Electra contra o Wolverine, tem... Porra, tem o Nick Fury, tem o Universo Marvel, tem o Wolverine lutando com o Tubarão, velho. Tem o Wolverine rasgando geral, tem o Quarteto Fantástico. Poxa, aí tem um momento que o Wolverine vai enfrentar o Demolidor. E aí, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, pô. É uma história do Wolverine muito bem feita, com muita cena de ação, com tudo muito bem feito, tudo que eu esperava. E esse daí, cara, é massa demais, velho. É massa, é massa. Eu gostei bastante dessa história. O que eu posso criticar dela é que, assim, as mortes que o Wolverine proporciona, primeiro que o plano do Tentáculo é pegar esses super-heróis que o Wolverine matou pra fazer lavagem cerebral igual, e aí dominar o mundo. É isso. Só que, assim, as mortes são de personagens que meio que não importam muito, sabe? O Estrela Polar, Dantes, Estrela Polar, sabe? Ou então um coadjuvante do Homem-Aranha, coisa assim. E aí você tem também a Electra, que aí tem um momento que tem um plot twist envolvendo a Elétrica, que é totalmente mal explicado. Você não sabe como que a Electra conseguiu se libertar da lavagem cerebral e tal. Desligue seu cérebro, leia, se divirta. É isso. É isso. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.
Duvido muito que alguém tenha chegado a esse momento, mas fica o registro de mim para mim mesmo, do que foi que eu li, que eu gostei, que eu fiz em janeiro de 2025. 2025 vai ser meu ano. É isso. Se você chegou até o final, comente uma aranha. Comente um emoji de aranha, tá? É isso, muito obrigado.